Ordem do dia. Veto ao projeto de lei número 15 de 2017. Esta votação é secreta. Por favor, o parecer, secretário. Parecer. Trata-se de veto integral ao projeto de lei municipal número 15 de 2017 do Legislativo, que dispõe sobre a garantia do atendimento prioritário Por favor. de pessoas com deficiência visual, portadoras de transtornos globais e de mobilidade reduzida aos serviços dos estabelecimentos bancários, comerciais, órgãos públicos e outros que importem atendimento por filas, senhas ou por outros métodos similares. Nas razões de justificativa ao veto, aduz o nobre prefeito que o projeto de lei ora vetado é inconstitucional e contrário ao interesse público, já que apresenta vício de iniciativa, viola a competência concorrente, o princípio da separação dos poderes e a lei orgânica do município. Para regular o veto, a lei orgânica de Camboriú, no artigo 54, prescreve o seguinte. Artigo 54. Aprovado o projeto de lei, será este enviado ao prefeito que, aquecendo, o sancionará. Parágrafo 1º. O prefeito, considerando o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo do parágrafo anterior, o silêncio do prefeito importará a sanção. Parágrafo 3º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 4º. A apreciação do veto pelo plenário da Câmara será feita dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, em uma só discussão e votação, com parecer ou sem ele, considerando-se rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores em escrutínio secreto. Parágrafo 5º. Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para promulgação. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até a sua votação final, ressalvadas as matérias de que trata o artigo 53 desta lei orgânica. Parágrafo 7º. A não promulgação da lei no prazo de 48 horas pelo prefeito, nos casos dos parágrafos 2º e 5º, autoriza o presidente da Câmara a fazê-lo em igual prazo. Pela norma vigente, 2 motivos são necessários para fundamentar o veto inconstitucionalidade e contrário ao interesse público. Dar atendimento prioritário às pessoas com deficiências visual, portadoras de transtornos globais e de mobilidade reduzida, com toda certeza, não é contrário ao interesse público, pois, embora este interesse público seja oriundo de uma pequena parte da população, em hipótese alguma é contrário ao interesse público. Por outro vértice, para ser inconstitucional, o projeto de lei vetado deve afrontar a Constituição. Diz a Constituição, artigo 23, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 2. Cuidar da saúde e assistência pública de proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Artigo 30. Compete aos municípios: 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Portanto, à luz da ordem legal e constitucional vigente, o presente veto é desmotivado. Sala das Comissões, 16 de agosto de 2017, relator. O veto está em discussão. Vereador John Lennon. Reiterando os cumprimentos aos componentes da mesa diretora, aos nobres vereadores, aqueles que nos acompanham aqui no plenário, aqueles que nos acompanham pela internet, cumprimentando o Ramon Jacob, vice-prefeito aqui do município. Eu quero dizer que eu fiquei surpreso quando eu recebi a informação que o prefeito Elcio, sendo médico, um homem que devia, inclusive, prisar
a questão do atendimento humanizado, principalmente com as pessoas portadoras de transtornos globais, mobilidade reduzida, os portadores de deficiência visual, uma vez que nós sabemos da dificuldade que essas famílias enfrentam. Só quem convive com essa situação sabe as dificuldades e os enfrentamentos, principalmente na questão da inclusão social e na garantia dos direitos. Inclusive, senhores vereadores, nós estamos na Semana da Inclusão. E quando o prefeito devia dar o exemplo, ele faz ao contrário. Ele veta um projeto de lei que foi aprovado por todos os vereadores dessa casa. E outra questão que o prefeito muitas vezes deixa de observar, o que é o trabalho de um vereador? Se não é representar as demandas da sociedade. Esse projeto de lei que veio para cá, veio de pessoas que procuraram o vereador John Lennon, procuraram a vereadora Inalda, e nós tivemos a nobreza de se colocar no lugar dessas famílias e cumprir com o nosso papel como vereador, representante da sociedade, de todas as demandas, fazendo a nossa parte para a garantia do direito. Mas como é que ele vai sancionar, vereadora Inalda, uma lei se ele nem cumpre com a sua obrigação? Se a própria Secretaria de Educação não cumpre com a sua tarefa da educação especial, falta profissionais, falta monitor de inclusão, falta professores para dar esse atendimento especial. As famílias têm que buscar reforço, têm que buscar outros suportes para trazer qualidade da vida para o seu filho, para a sua filha. As famílias, além de enfrentar tudo isso, enfrentam a insensibilidade de um governo desumano, que não olha para a comunidade, especialmente aqueles que precisam do atendimento prioritário, do atendimento especial. Ora, questão jurídica, isso aqui é uma decisão política do prefeito, não é uma decisão, nunca foi uma decisão jurídica, é uma decisão política. Ele está demonstrando a falta de interesse com políticas públicas de direito, especialmente para aqueles que mais necessitam de atenção. Ora, se existe aqui alguns itens que carecem de discussão, ou se na interpretação do próprio prefeito com a sua equipe jurídica, se fosse só uma questão jurídica, que o veto fosse parcial, apenas a 2, 3 itens de tal artigo, mas que a essência do projeto não fosse abandonada, não fosse vetada, não fosse deixada para trás. Eu falo com emoção, porque eu sei o que as famílias enfrentam. E eu gostaria que os vereadores, num ato de bom senso e respeito a essas famílias, respeita essas pessoas que merecem, sim, atendimento especial, prioritário, merecem a nossa atenção, merecem a inclusão. Isso é uma conquista e não pode ser perdida, já tem legislação federal que garante. Agora o vereador vai fazer uma lei para reforçar uma legislação federal? É contrariado pelo Poder Executivo, a pedido do prefeito. Onde está o bom senso do prefeito? A olhar com mais carinho essa área, seja na educação, seja na assistência social, na semana de inclusão. Só tinha um representante do governo lá na abertura da semana. Infelizmente, demonstrando o pouco caso com o tema. As políticas públicas que são discutidas nessa casa é para garantir direitos, sim. Vereador está aqui não é para dizer amém para prefeito. Vereador está aqui é para representar a demanda da sociedade. Ele devia conhecer a realidade das famílias. Eu penso que ele conhece. Eu acho que isso daí é até uma questão política, porque foi o vereador John Lennon e a vereadora Inalda que fizeram o projeto. Deve ter sido. Eu não consigo encontrar outra situação, outra explicação. Prefeito, se coubesse a questão de veto, que fizesse o veto parcial em algum outro item que o senhor discorda. Agora, vetar na totalidade é no mínimo um descaso com essa política tão importante que é a proteção e promoção do direito das pessoas que precisam da atenção por parte do Poder Executivo. Peço para os nobres vereadores que nós possamos se unir e na Semana da Inclusão mostrar a força que a Câmara de Vereadores tem em favor dessa luta que passa a ser hoje nossa em favor do direito da pessoa com deficiência e transtornos globais. Tem o meu apoio e as instituições e as famílias dessa cidade saibam que o vereador John Lennon apoia e vai trabalhar e o meu mandato vai ser em defesa das políticas de direitos sociais. Uma questão de ordem, só não pode haver manifestação, tá? Me desculpem, mas é só isso.
Vereadora Ainalda. Eu, em tempo, quero cumprimentar o tio Célio e o César, que nos acompanham aqui na sessão. Cumprimentar, um cumprimento especial às meninas da Associação dos Autistas, Anjo Azul, e dizer a vocês que eu estou com tanta vergonha de estar aqui defendendo um veto de um prefeito que não teve a mínima sensibilidade com vocês, com pessoas com portadoras de necessidades especiais, num projeto, gente, que a gente só quer garantir os direitos dessas pessoas. Aí vem o prefeito, em outras ocasiões, dizer que tem perseguição política. É o que o vereador John Leno disse, perseguição política para mim é isso daqui. Um projeto, gente, que me falam no veto, que é inconstitucional e contrário ao interesse público. Como contrário ao interesse público? Muito pelo contrário, é de interesse público. Como que ele não quer aprovar um projeto que a gente só quer garantir o direito dessas pessoas? Acessibilidade, respeito, ainda um veto que vem para esta casa justamente na semana que se comemora a Semana Nacional, gente, de pessoas com deficiências e portadores. Me envergonha, me entristece ter que defender e pedir o voto dos meus amigos vereadores para que a gente derruba esse veto. Que a gente mostre para este governo a indelicadeza e como ele está sendo insensato ao vetar. Como disse o vereador John Leno, tem alguns itens aqui, então faça um veto parcial, não integral. Não jogue para essa casa um veto integral. Uma falta de respeito. Como o vereador John Leno muito bem disse também, eu já vejo que parece que é porque o projeto da vereadora Ainalda, do vereador John Leno, a gente vai fazer um parecer, porque o parecer desta casa, do nosso procurador, é favorável, então eu vou acompanhar. E eu peço aos vereadores, por favor, gente, vamos derrubar esse veto, vamos rejeitar este veto do prefeito, vamos mostrar que essa casa tem respeito por essas pessoas com necessidades especiais e que merecem o nosso respeito. Vereadora Jane. Eu quero aproveitar o momento, já que desde o meu primeiro mandato aqui nessa casa, eu defendo essa bandeira da pessoa com deficiência. Inclusive, já fiz audiência pública, onde as principais pastas se faziam ausentes, né? Então, meu voto é com consciência. Nós estamos na Semana da Pessoa com Deficiência. E, inclusive, eu quero dar um alerta que essa casa também está em falta. Essa casa também está faltando. Foi feito já aqui um pedido para que nós contratássemos uma intérprete de Libras. Eu acho que a cobrança foi de outros vereadores também. Inclusive, nós tínhamos aqui a presença de surdos mudos. E até hoje, a casa não contratou um intérprete. Então, começa por aqui. Nós devemos cobrar, sim, do Executivo. Devemos fazer as leis e aprová-las e defendê-las até o último, mas nós também temos que ser espelho. Então, eu quero aproveitar para fazer essa cobrança aqui, presidente, para que essa casa contrate o mais rápido possível também um intérprete de Libras. Porque a gente sabe da revolta de quem acompanha até em casa e nós não temos como essas pessoas acompanharem. Então, hoje eu dou o meu voto com consciência, sempre a favor da pessoa com deficiência, porque eu sempre estive aqui para defender a sua maioria. Mas eu começo hoje dando um alerta para nós mesmos. A Câmara de Vereadores deve ser o espelho. Antes de qualquer cobrança, nós também temos que fazer a nossa parte. Então, fica aqui só esse meu pedido, justamente, né? Ainda, porque outro dia mesmo eu fui receber a visita no meu gabinete de um surdo mudo. Eu tenho maior dificuldade, confesso. E na verdade, eu vi o quanto a gente ainda deve, o quanto a gente ainda é ausente na questão da inclusão. Então, fica aí só o meu desabafo. Vereador Dr. Ângelo. É muito importante que as coisas sejam bem esclarecidas. Existe a primeira questão fundamental quanto ao nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores em legislar é a responsabilidade com que se faz isso.
Seria muito fácil para nós aqui, vereadores, aprovarmos muitas e muitas leis que fossem de simpatia popular. Nós podíamos aqui aprovar, por exemplo, que é auxílio alimentação para os funcionários. Muito fácil nós aprovarmos aqui. Auxílio transporte, aumento de salário ao funcionário público, transporte gratuito para os estudantes, para as professoras. É muito fácil nós aqui aprovarmos lei. E nós queremos aprovar lei que deixa a comunidade contente. Mas, para isso, precisa de uma responsabilidade. A responsabilidade é como executar, como que o Poder Executivo vai conseguir executar essa lei. Porque o que se vê outrora é muitas leis que foram aqui aprovadas, mas que nunca foram cumpridas pelo Poder Executivo. E não é essa a meta, não é esse o compromisso desse governo, não é esse o compromisso do nosso procurador. E ele tem que ter responsabilidade, ele tem que opinar. E ele não pode opinar sempre por aquilo que uma classe ou a coletividade vai achar positiva. Dentre algumas questões jurídicas que eu concordo e discordo, duas pessoas com grande saber jurídico, como nós temos o procurador do município, como nós temos o procurador aqui dessa casa, que concordam e discordam em alguma questão, mas algumas questões são muito sérias, que limita, por exemplo, o Poder Legislativo de aprovar leis que onera o município. E o procurador trouxe bem especificado o quanto essa lei, esse projeto de lei, vai onerar o município e a possibilidade de o município conseguir executá-la. Não existe essa possibilidade no momento. Nem da Câmara de Vereadores, como a vereadora Jane falou. Porque aqui na Câmara de Vereadores, os nossos documentos, eles não são redigidos em braille. Nós também não temos aqui na Câmara de Vereadores equipamento sonoro que possa guiar ou profissionais que consiga receber aqui um profissional com deficiência visual. Já não tem o exemplo da Câmara de Vereadores. Fazer com que os outros cumpram alguma coisa é muito simples. Agora, dar o exemplo e fazer cumprir na própria casa e depois sim exigir é diferente. E esse projeto de lei, ele exige não só das instituições públicas, um profissional que receba o portador de deficiência visual, mas também equipamentos que vão dar gastos para o município, e a Câmara não pode legislar em algo que onere os cofres públicos, equipamentos sonoros. Além de tudo, tem penalidades, e para isso precisa de profissionais que fiscalizem essas penalidades, porque a lei não é só para as instituições públicas, a lei também é para o setor privado, para as instituições que às vezes necessitam do sistema de fila, e essas instituições vão ser oneradas com isso. Houve reunião com esses profissionais? Não houve reunião com esses profissionais. Então, isso aqui não é o fim. E muitos discursos aqui inflamados tentam, claro, crucificar a figura do prefeito como se ele simplesmente estava dizendo não para um direito. E é bem diferente disso. O direito do portador de deficiência, ele é garantido pelas leis federais e estaduais. E a única coisa que essa lei modifica, e a única coisa que essa lei faz as mudanças, são mudanças insuportáveis para o Poder Executivo, que é a contratação desses profissionais, que é o sistema de sonorização e que é também a fiscalização aos comércios privados para que essa lei seja cumprida. O que o Poder Executivo se propõe? Se propõe, sim, juntamente com os vereadores, juntamente com os profissionais que trabalham e também com o empresariado local, reunir e chegar a um consenso de algo que seja possível.
Com todos esses fatos e argumentos, o que eu peço como líder do governo é que os vereadores, que são da base aliada, que acreditam no governo, que acreditam no trabalho sério que o governo vem fazendo, que vote favorável ao governo, vote favorável ao veto a esse projeto de lei. Muito obrigado. Vereador Wilson Albino, desculpa. Bom, em tempo eu quero cumprimentar aqui os Anjos Azuis, seus familiares, amigos, prazer enorme ver vocês novamente. Eu quero fazer menção também de algumas sessões atrás, quando eu trouxe aqui o caso daquele casal com deficiência visual que caiu no córrego, que é algo que não sai do meu pensamento, do meu coração, até os dias de hoje. E nós sabemos que, embora seja um grupo menor, um grupo reduzido da sociedade que sofre com esses transtornos, com essas deficiências, seja visual, seja de mobilidade, enfim, nós sabemos que essa minoria, entre aspas, da sociedade, ela precisa ter voz. E quem são a voz dessas pessoas, se não somos nós que estamos aqui para legislar em favor delas? Então, quando nós nos deparamos com um projeto de lei, e aqui eu quero trazer uma discussão entre nós vereadores, porque, de repente, sim, não vou discordar que isso produz, eu até estava verificando no projeto de lei, inclusive, que em seu artigo 7º diz que essa lei ela entra em vigor na data da sua publicação. E talvez até aqui tenha uma falha que nós, vereadores, poderíamos ter observado anteriormente, e dado aí, quem sabe, um prazo, por exemplo, iniciar o cumprimento dessa lei a partir de 1º de janeiro do ano que vem, algo do tipo assim, e nós termos um tempo de adaptação para o Executivo poder trabalhar. Mas também isso não impede de acontecer desta forma. Nós sabemos que não é tão simples, mas nós aprovando esse projeto de lei, entendo eu, que nós estamos dando uma abertura para que sim, o prefeito faça um bom trabalho nesse aspecto, e nós também tenhamos abertura até para buscarmos mais recursos através desse projeto de lei, para que o município de Camboriú venha a ser contemplado e nós possamos sim fazer o melhor por essas pessoas, por esses munícipes que precisam da nossa atenção. Então é de extrema importância, e embora eu veja que há uma preocupação do governo com relação, eu mencionei há pouco, no grande expediente, no meu discurso, as dificuldades que nós temos enfrentado e vamos enfrentar ainda mais com relação ao Estado, e nós sabemos que o Estado muitas vezes até fica inerte nessas questões, porque o Estado também não faz a sua parte como deveria fazer, e o nosso município carece de arrecadação, e nós sabemos disso, mas discutirmos o projeto na íntegra, porque ele passou por 2 votações nessa casa. E o pior, ele passou por 2 vezes na Comissão de Justiça e Redação, que poderia também ter observado detalhes que, nesse momento, nós estamos discutindo esse veto desnecessariamente no meu ponto de vista, porque nós podemos sim trabalharmos com um pouco de calma, pedimos uma compreensão, e mais uma vez nós vamos cair na situação do diálogo entre o Executivo e o Legislativo, para que possamos elaborar, como bem colocou o vereador Ângelo aqui, os projetos venham de fato poderem ser executados de forma plena e a sociedade ser contemplada com essas melhorias. Então é complicado, se nós analisarmos do ponto de vista dessas necessidades, e em plena semana de orientação e de conscientização da deficiência em nosso país, nós vetarmos um projeto que venha de encontro a essas necessidades. Nós estamos numa situação que nós precisamos analisar que essas pessoas contam conosco, que nós somos essas vozes e que nós precisamos sim promover essa qualidade de vida e esse benefício. Claro, o diálogo ele é importante, como foi mencionada a questão da Câmara de Vereadores, que também ainda não tem essa estrutura e que já foi solicitada, cabe salientar que este projeto ele traz à tona a necessidade da implementação destes recursos nos órgãos públicos. E a Câmara de Vereadores, ela se enquadra nessa questão dos órgãos públicos e ela, a partir deste projeto, também se obriga a organizar e sustentar essas melhorias
que são necessárias para o atendimento das pessoas com deficiências, transtornos, né, sejam eles quais forem. Então, é importante nós analisarmos essa questão com carinho, para não tomarmos, vereador Ângelo e demais vereadores, uma atitude precipitada e que venha, de fato, ferir a integridade e ferir o princípio da dignidade da pessoa humana dessas pessoas que têm essas deficiências. Por isso que eu, em especial, quero dizer que o meu voto ele é favorável ao projeto, mantenho o meu voto, assim como votei as 2 vezes nesse projeto, mantenho o meu voto favorável a esse projeto, sim, e espero, de fato, que o prefeito possa chegar a um consenso juntamente com esta casa, nós juntos buscarmos recursos, buscarmos viabilizar para termos essa qualidade às pessoas, aos munícipes que têm essas deficiências. E mais, né, no projeto fala dos bancos, principalmente, as agências bancárias, que é uma dificuldade, inclusive é uma dificuldade para pessoas não portadoras de qualquer deficiência. Quanto mais para o deficiente, as agências bancárias do nosso município falham e falham muito e precisam de uma lei que venha, de fato, causar um impacto nesse aspecto. Muito obrigado, senhora presidente e vereador. Vereador Inalda do Carmo. Não, eu rapidamente só quero concluir, eu acabei esquecendo de falar, mas até pegando um gancho do vereador Ângelo, quando ele fala que já são direitos garantidos em lei federal, mas que não são cumpridos no município, vereador. Então a gente precisa garantir que o nosso município se adeque a uma legislação federal. E quando eu falo aqui que eu sempre procuro discutir política e não o pessoal, mas tem horas que não dá de concordar com o vereador Ângelo. Primeiro ele aprova esse projeto nas 2 votações a favor. Faz parte de uma comissão. Quando o veto veio para esta casa, na comissão, ele foi contra o veto do prefeito. Por que já lá na comissão ele já não disse, não, eu vou a favor da prefeitura e não vou concordar e vou rejeitar o veto? Aí, simplesmente agora vem e faz um discurso pedindo o voto dos outros vereadores da base do governo para aceitar o veto do governo. É só essas coisas que eu não entendo. E que a política, às vezes enoja a gente por isso. Ou tu tem posição ou tu não tem. Ou tu é a favor ou tu é contra. Eu queria agradecer ao vereador Vilcinho, que faz parte da base do governo, vereadora Jane também, que já demonstraram o voto a favor do projeto e rejeitar este veto do governo. Vereador John Leno. Gostaria de falar para a vereadora Jane, que desde quando eu fui secretário de Assistência Social, eu presenciei, inclusive juntamente com você, a gente lutou pela conquista de muitos direitos sociais, e que inclusive em relação ao seu pedido na Câmara, que tem o aval dos demais vereadores, essa lei só vem a garantir ainda mais o seu pedido, até para que a gente possa fiscalizar os órgãos públicos, inclusive a Câmara Municipal. Em relação à fala do colega vereador Ângelo, quando ele fala na questão da aplicabilidade da lei, ele deixa uma dúvida para quem está acompanhando pela internet. E a primeira dúvida é mais fácil você estudar o projeto e vetar parcialmente aquilo que o município no momento não consegue atender ou entende que não é possível, do que você reconhecer a incapacidade do governo em aplicar uma lei que vai fazer a promoção de um direito e fazer o bem para a nossa sociedade. Então, a escolha do município foi vetar, ou seja, ele reconheceu que ele não tem capacidade para aplicar essa lei, por, muitas vezes, falta de interesse pela causa, pela uma questão política, ou muitas vezes por falta de vontade de se dedicar e debruçar para que pudesse, inclusive, discutir item a item e vetar só aquilo que ele entendesse que no momento não fosse suficiente. Então, a falta do diálogo, a falta dessa articulação de poder executivo com o poder legislativo, envolvendo, inclusive, os temas e as demandas da sociedade, às vezes acaba acontecendo o que está acontecendo hoje. E por coincidência do destino, colegas vereadores, ele vem como pauta na Semana da Inclusão. Então, fica aqui um ponto de reflexão para todos nós vereadores, para que a gente possa promover, no dia de hoje, derrubando esse veto, a inclusão. Vereadora Jane. Eu sempre
digo que eu entrei na política não para me favorecer, mas para tentar fazer alguma coisa diferente, valorizando sempre o ser humano e tentar fazer a diferença. Eu já disse hoje em tribuna, falei da minha revolta, porque nós temos esses políticos ladrões, não é desvio, são safados, que envergonham, né, a nossa cara, o nosso país, nos fazem nos arrepender, até às vezes de sair de casa para votar. Se tem, inclusive, eu tenho um irmão especial, quem me conhece sabe disso, então eu convivo com esse problema. Não é um problema, na verdade, a gente tem um presente, né? A gente aprende a ver as coisas com outros olhos, quando a gente tem um presente desse em casa. Então, assim, eu estaria indo contra tudo aquilo que eu acredito para favorecer a vontade de uma classe política. Eu jamais faria isso. Quem me conhece sabe disso. Nunca. Até porque eu disse, a pensão do meu irmão, que é especial, cortaram. Ex-governador ganha milhões a custo do suor do povo brasileiro, e assim todos os políticos do Brasil, benefícios. Cortar um pouco dos benefícios ou de algumas pessoas que não fazem a diferença. Aquela história de ter que cortar na carne. Hoje mesmo, essa tarde, eu fui visitar o Tuquinha, lá no Conde Vila Verde, eu não sei quem é de lá, que conhece o Jefferson, que está cego, porque adquiriu pela toxoplasmose. Eu fui visitar, a situação dele tem piorado, ele está cego mesmo, e vi a dificuldade dele de encontrar uma pasta de documentos, ele me pediu para ajudar. E daí, com que cara eu ia vir agora e dizer não para o meu líder do governo, fica tranquilo que eu vou fazer a vontade. Não. Tem que se começar a pensar, porque se vetar, aceitar o veto, aí mesmo é esquecer, porque não vão pensar. Não vão pensar nessas pessoas que precisam de nós. Então a gente tem que começar a pensar um pouco com consciência, começar a votar e trabalhar e marcar o nosso mandato, sempre pensando no bem da população, sempre pensando naqueles que mais precisam da gente. Porque eles contam com isso. Lá fora, quem deu um voto de confiança para a gente estar aqui sentado, conta com a gente. Porque tem gente que não enxerga isso, não tem essa sensibilidade, porque não passa. Esse menino que eu fui visitar hoje, de 27 anos, ele enxergava perfeitamente. Foi acometido por toxoplasmose e hoje está cego. Pode ser eu amanhã. Então eu tenho que pensar também no futuro de todo mundo e pensar nas outras pessoas que dependem do meu voto. Meu voto é contra o veto. Vereador Márcio Pereira. Eu gostaria de falar em tempo, cumprimentar a Gi, presidente da AMA, Natália, os demais membros dessa casa. E é interessante, na Semana da Inclusão Social, e quero aqui reforçar o discurso desses vereadores, John Leno, Jane, Inalda, Wilson, né? E ao mesmo tempo também chamar a atenção na palavra do vereador Wilson, que de repente, às vezes, até mesmo a gente pode errar. E estamos no início de mandato e cada vereador tem domínio de determinada área. Uns mais na área social, da área da educação. No contexto geral, a gente tem que estar dominando tudo e continuamos a ler, a estudar. E aí, o parecer contrário a interesse público. Fico com as palavras do vereador John Leno, de repente poderia ter sido vetado parcialmente, né, o projeto. E eu senti na pele hoje, exatamente hoje, não inclui diretamente aqui no projeto, mas meu pai com 70 anos que está começando com um problema auditivo. Eu estou 2 semanas passando uma dificuldade enorme para tentar cancelar um cartão de crédito que ele recebeu, que nunca usou cartão na vida dele, né? Pessoa simples, sempre chequezinho e tal. E a luta de ligar para o 0800 e tal, não, eu preciso falar com teu pai, tem que ser o titular, e fui para a banca e vai para 0800. E aí eu vejo a dificuldade que a gente tem. Ao mesmo tempo, fico com a palavra da vereadora Inalda, e quero complementar aqui, presidente, que essa casa
possa rever a questão da contratação ali da pessoa, né? E ao mesmo tempo também em relação aos bancos que não cumprem, tem as suas dificuldades também. Mas aí eu, como presidente da Comissão de Redação e Justiça, e fiz questão, né, eu vou contrário aqui à palavra do vereador Ângelo, fiz questão de esperar ele chegar na reunião, porque aí eu não sou advogado, mas numa comissão em que eu tenho um vereador advogado, Adriano Gervásio, vereador Ângelo, advogado, e tenho o parecer jurídico da casa, e que rejeitaram o veto da comissão. E aí hoje o nobre vereador vem com um discurso contrário. Então eu quero manter o meu voto favorável nessa semana da inclusão, né? Mantenho o meu voto, porque foi essa decisão da comissão, foi essa decisão da casa por 2 votações, né? Então mantenho o meu voto favorável à rejeição do veto. Obrigado, presidente. Vereador Zeca Simas. Tem uma música que diz assim: não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Como que nós vamos aceitar um veto desse? Ou nós somos loucos, ou nós não estamos olhando para a vida, ou nós não estamos andando na rua, né? Deficiente visual, pessoal da inclusão, querer testar a base do governo nesse projeto, não dá. Me desculpa, mas não dá. Já está o Vilcinho, já está a Jane, já o Márcio Pereira, né, que é da base. Eu acho que os vereadores da base têm que se manifestar, sim, entendeu? Porque não dá para testar alguém nesse projeto. Tá? Então, não adianta nós sair daqui, ir para a igreja, ajoelhar e pedir perdão a Deus, sendo que nós aqui dentro estamos aceitando um veto, tá? E prejudicando o pessoal da inclusão. Acho que nós temos que ter um pouco mais de dignidade e respeito a si próprio, tá? E o prefeito, mais uma vez, se eu dar mais uma bola fora. Não precisava disso. Tá? Se não dá para colocar em prática esse ano, mas coloca o ano que vem em prática. Tá? Se o tempo é ir para janeiro, fevereiro, mas coloca. Né? Todo mundo vai ficar feliz. Nós, vereadores, quando vamos pedir voto, o que é que nós falamos nas casas? Nós estamos aqui para fiscalizar, para ajudar o povo. Não é isso que nós pedimos voto? E agora nós vamos virar as costas para o povo? Então fica essa reflexão, tá? Olha bem Caninha, Josué, Piteco, Fabiano, que manifestaram ainda. Eu acho que chegou a hora de dizer, não dá, tá? Para ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Obrigado. Vereador Fabiano. Boa noite a todos. Quero deixar bem claro aqui que eu acho que eu fui um dos primeiros, quando veio esse veto, já me declarar ali que eu sou contra, sou a favor. Eu acho que não conseguiria chegar em casa e deitar votando contra alguém, né, com deficiência, que a gente sabe das dificuldades que passa. Então, e outra coisa que eu sempre venho falando, a base do governo pode estar junto, mas o que falta? Acho que falta um pouco de união. Toda a vida eu falo. Hoje esse projeto veio para cá, estava até questionando com o vereador Mito aqui, acho que foi votado até antes do recesso. Pô, faz 30 dias. Já voltamos, já estamos no final de agosto de novo, poderia ter sentado, ter conversado com os vereadores, como falaram, um veto parcial, o vereador John Lennon falou, para chegar num bom senso, agora chegar no dia de hoje, vim aos 45 do segundo tempo, como eu falo, para votar contra, e não, eu não tenho cara para isso. Então quero deixar claro aí que meu voto é contra o veto. O prefeito que estude agora uma possibilidade para melhorar ou tentar fazer outra lei melhorando para ele, ou no caso ali que deixe para janeiro, fevereiro, mas eu sem condições de votar contra
votar a favor desse veto aí, eu só voto contra. Vereador Adriano Gervásio. Bom, até agora todos os vereadores que usaram a palavra para defender, né, que seja derrubado esse veto, nada me espanta, porque todos os vereadores aqui, para vocês que não acompanharam as votações, foi unânime. Ou seja, todos os vereadores aqui aprovaram esse projeto para ir para lá. Então agora, os vereadores que votarem contra esse projeto, a favor do veto, automaticamente estão dizendo o quê? A minha vontade era aprovar o projeto, mas agora o prefeito quer que eu vete, então eu vou vetar por interesse político. Automaticamente eles não representam os votos que levaram. Então, a todos vocês, eu sou líder do PSDB na bancada. Meu partido, fortaleço as palavras do vereador John Leno, peço ao vereador Mito, que sei da sua integridade quanto a isso, do seu parâmetro. O presidente Márcio, então, sendo da área da saúde, não preciso nem questioná-la, voto Minerva, ainda não vota nessa. Só que fiquem atentos, porque o voto é secreto. O voto é secreto para esse veto. Nenhum vereador vai chegar aqui e vai dizer assim, ah, eu sou a favor do veto. Não, vai ser no bilhetinho. Tá? Então eu peço, não só para os vereadores do PSDB, peço para os vereadores da situação também. Parabenizo Fabiano, Márcio, Vilcinho, Jane. Né? Aos demais que não se manifestaram, Piteco, peço o seu voto para esse projeto. Josué, Caninha. E para os líderes do governo também peço, Ângelo. Porque nós já aprovamos isso aqui. Eu acho que a gente não pode retroceder. Nós temos, sim, que dar para a comunidade aquela representatividade que eles colocaram em nossas mãos aqui. Porque será que a população, qualquer um de vocês, se botasse aqui no lugar meu ou de qualquer outro vereador, iria contra um projeto desse? Não. E nós somos a voz de vocês aqui dentro. Então, peço a todos que mantenham esse projeto vivo para benefício maior da nossa comunidade. Neste momento, prorrogo a sessão por 30 minutos. Obrigada, Adriano. Vereador Betinho. Quero desejar aqui uma boa noite aos Anjos Azuis, tem muitos conhecidos aí, a gente está nessa causa também. E faço parte da Justiça e Redação também, junto com o Márcio Pereira, Fabiano Olegário, Adriano, Ângelo. Então, o jurídico da casa deu favorável e votei nas duas vezes, não tenho por que votar contra. Vão contra o veto e acho que pensando no próximo, se a gente tiver mais amor no coração e pensar no próximo, cada vez fica melhor o nosso município, o Brasil em geral. Tá? Temos que pensar mais com o coração, gente. Aqui nós necessitamos das leis, sim. O jurídico deu parecer favorável, então estamos a favor, sim, somos contra o veto, tá? Já nos dois votos e agora também. Tá? Boa noite a vocês. Vereador Hamilton Bianchetti. Obrigado, presidente. Também queria aqui deixar meu voto favorável ao projeto. Com certeza, já votei duas vezes favoráveis. E agora, com certeza, vamos rejeitar o veto do prefeito, né? Porque o projeto diz que é os direitos da pessoa. Então, com certeza, tem meu voto favorável ao projeto e tem a rejeição no veto. Era isso, presidente. Bom, vou me manifestar com relação... Eu sei que eu voto. Mas com relação à vereadora Jane, o que ela falou, pertinente, nós temos que começar com um exemplo. Coincidentemente, esse veto está sendo votado no dia de hoje, né, e justamente nessa semana. Mas, Jane, e nós pegamos a casa com o regimento interno de 92. E semana passada, nós votamos aqui um projeto de resolução criando uma comissão especial que vai refazer todo o estudo
e a reforma administrativa dessa casa, justamente criando os cargos que não contemplam esse nosso regimento. Então, eu só quero dizer a vocês que eu não vou incorrer numa situação de estar contratando uma pessoa para ser assessora e ela vir para cá fazer libras, porque eu estaria incorrendo também numa coisa errada. Da mesma forma, procurei contratar através de prestação de serviço, não existe nenhuma empresa prestadora de serviço que preste o serviço de libras para prestar o serviço aqui para nós. Então, nós vamos primeiro fazer a reforma administrativa da casa, criar o cargo, criar o controle interno da casa e rever todas as questões e adequar a casa, sim, de acordo com as necessidades para atender a demanda de toda a população, né, seja ela especial ou qualquer tipo de transtorno que possa ter. Dizer que dessa vez eu voto, sou favorável, sou contrário ao que o doutor Ângelo fala quando ele diz que vai onerar os cofres públicos, porque a lei não retroage, então ela vai ser implementada daqui para frente, e daqui para frente toda a questão de alvará sanitário e tudo mais, deverá haver uma adequação nos projetos para criar acessibilidade. Hoje já existe, nós só temos que reforçar a questão de sinalização e tudo mais. Por outro lado, existe o cofinanciamento da atenção básica da saúde, que é justamente para se investir parte desse recurso, em torno de 25%, em educação continuada. E isso não está sendo feito. Não existe hoje no município educação continuada. E essa educação continuada é justamente capacitar os profissionais da área da saúde para o atendimento humanizado, adequado a todo usuário do Sistema Único de Saúde. Quer dizer, isso já quebra uma parte do recurso que o prefeito gastaria. E entendo, não tenho conhecimento da gestão da educação, mas acredito que também exista na educação as avaliações que são feitas. E ali também podem ter, e ali já tem os profissionais capacitados para estar recebendo e acolhendo as pessoas. A questão do serviço privado é uma questão de regulamentação, e eu vejo que isso também não interfere, porque hoje todo serviço privado que abrir uma porta, eles têm que estar adequados. Ele vai ter que se adequar, ele vai ter que ter banheiros adequados, a rampa de acesso. Então, eu não vejo onde é que nós estamos onerando os cofres públicos. Eu não vejo dessa forma. E quero aqui também dizer o seguinte, e faço das minhas palavras as palavras de todos os vereadores. É a nossa função, gente. Nós estamos aqui para representar o povo. E está mais do que na hora da gente entender as necessidades mesmo e ir de encontro com essas necessidades. E nós não estamos aqui fazendo nenhum crime. Nós estamos aqui representando a população que mais precisa da nossa representatividade. Então, esse projeto vai ser votado agora, todos os vereadores usaram, e eu quero fazer mais um pedido aqui. Nós temos vereadores nessa casa, que são da base do governo, que estão sentados nessas cadeiras e que são suplentes. E que, de certa forma, se sentem ameaçados quando tem que votar alguma situação do governo. E eu quero dizer aqui, vereadores, enquanto sentados nessas cadeiras, vocês são donos da caneta. A caneta é de vocês. E aí vai uma reflexão. Se vocês estão aqui, é porque vocês merecem estar aqui. E ajam de acordo com a consciência de vocês. Não se intimidem e não tenham medo. Foi unânime a votação desse projeto. O entendimento das comissões de Justiça e Redação, onde nós temos advogados, foi unânime a aprovação desse projeto. Então, nós não vemos razão agora para que ele seja reprovado. E o projeto, a partir desse momento, vamos fazer a votação do projeto, do veto, que é secreta. Só para fazer uma orientação... A cédula
Eu vou pedir para que o vereador... Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por favor, primeiro secretário, faça a leitura. A cédula, ela diz o seguinte: voto integral ao projeto de lei número 015 de 2017 do Legislativo. Aliás, veto integral, li voto, né? Veto integral ao projeto de lei 015 de 2017 do Legislativo. Está escrito aceito e rejeito. Então, quem aceita vai assinalar aceito, quem rejeita, assinalar rejeito. Quem aceita o veto, coloca, aceita, exclui, ok? Quem rejeita, rejeita o veto. É o veto, tá, gente? Por favor, vereador, pode ser qualquer um? Vereadora Jane, vereador Adriano, por favor, olhem a nossa urna. Ok? Primeiro secretário, por favor, proceda a chamada por ordem alfabética. Primeiro vereador a votar, Adriano Gervásio. Vereador Hamilton Bianchetti. Vereador Ângelo César Gervásio. Vereador Antônio Paula Silva Neto. Vereador Eucana Medeiros. Vereador Fabiano Legado. Vereadora Inalda do Carmo. Está dando... Acelerar aí, pessoal. Está dando congestionamento aqui atrás. Vereadora Jane Steffen. Não, já vem pegando tua célulazinha aqui. Passa aí para ela. Dá tempo? Vereador John Lennon Teodoro. Vereador José Simas. Vereador Josué Pereira. Pode mencionar, que eu vou votar, né? Vereadora Márcia Freitag, que é voto de Minerva, né? Calma, calma. Vereador Márcio Antônio Pereira. Vereador Márcio Roberto Miller.
e vereador Wilson Albino. Convido o vereador John Leno e Fabiano Olegário para fazer o escrutínio das cédulas. Por quê? Foi mal? Por favor, líder do governo. Então, faça favor, pode acompanhar? Acompanhe. Então. Você que lê. Cadê o resultado, amigo? Passa o resultado, maná. Foi tu. Votos aceito, 4. Rejeito, 10. Em branco, 1. Então, o veto foi reprovado. E o projeto de lei aprovado. Projeto de lei número 8 do Executivo complementar.